A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 9 com o seguinte tema: Espírito Santo, o Regenerador. O homem não recebe a vida espiritual no momento de seu nascimento físico. Todos os homens foram criados por Deus, mas nem todos os homens foram regenerados por Deus. A vida espiritual tem início quando, pela fé, recebemos o Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Neste exato momento, o Espírito Santo entra em ação para nos comunicar a vida de Deus. Antes do novo nascimento, os homens são apenas criaturas de Deus, nada mais. De acordo com as Escrituras, somente aqueles que aceitam o plano da salvação por meio de Jesus Cristo é que recebem a adoção de filhos. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, versos 4 e 5. Jesus diz que são poucos os que encontram o caminho que leva à vida, o que significa que o número daqueles que são nascidos de Deus e que estão no caminho da salvação é bem pequeno, quando comparado ao número dos incrédulos que seguem no caminho da perdição. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 23, 24. A fé em Cristo pode parecer um pequeno passo, mas os seus resultados espirituais são grandiosos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1, verso 12. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. Do ponto de vista espiritual, regeneração significa a fusão da vida que procede de Deus no espírito do homem. Esta vida espiritual é o único elo válido de autêntica comunhão com Deus. Jesus falou sobre esta vida que procede dele quando ensinou sobre a videira verdadeira. Ele disse: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. João 15, 5. O homem regenerado recebe uma nova natureza, habilitada para fazer a vontade de Deus. Essa nova natureza é caracterizada por um novo desejo de viver sem pecado. E caso seja cometido um pecado, existe um profundo constrangimento, uma completa perda da alegria espiritual. Encontramos nas Escrituras 6 designações bíblicas para a obra da regeneração. Primeiro, nascer de novo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, verso 3. Segundo, nascer de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 João capítulo 5, verso 1. Terceiro, nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, verso 6. Quarto, vivificação. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, verso 1. Quinto, ressurreição. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 6. E sexto, nova criatura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Ponto de número 1. Regeneração, uma obra trinitária. A doutrina bíblica da regeneração. A doutrina aponta para uma transformação que acontece na vida do ser humano mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Paulo ensina que o milagre do novo nascimento é semelhante ao processo de tomar banho a fim de obter a limpeza e a nova vida através do poder renovador do Espírito Santo.
Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3, verso 5. A regeneração como exigência de Jesus. Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso equivale a dizer que a regeneração é uma obra fundamentalmente necessária para a salvação. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Somente o cristianismo apresenta a necessidade do novo nascimento e oferece os meios de como obtê-lo. O Pai, como o autor da salvação, Deus não apenas exige a experiência do novo nascimento, mas Ele mesmo se apresenta como o autor deste milagre. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. É Deus quem dá início à obra da vivificação espiritual, movido por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. A Bíblia diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aos Efésios 2, de 4 a 6. O amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionado aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina, mediante a fé em Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, aos Efésios 2, 8 e 9. O Espírito como agente da regeneração. A obra da regeneração começa antes da fundação do mundo, com o decreto do Pai, e se concretiza com a obra do Filho na plenitude dos tempos. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, aos Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. O trabalho do Espírito Santo, porém, consiste em aplicar os benefícios da cruz nos aspectos práticos da vida cristã. Como agente da regeneração, o Espírito Santo infunde o poder da nova vida no espírito do ser humano, vivificando-o e renovando-o para uma vida de plena comunhão com Deus. A expressão nascido do Espírito em João 3, verso 6, significa que a experiência do novo nascimento nos torna membros da família de Deus e cidadãos do reino celestial. Assim podemos dizer que a regeneração é uma obra trinitária, decretada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Ponto de número 2, a natureza espiritual da regeneração. Uma transformação interior. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, de 4 a 6. A pergunta de Nicodemos reflete a sua total incompreensão do milagre do novo nascimento. Nicodemos pensava numa espécie de reencarnação, onde os espíritos humanos voltariam ao ventre materno, ao plano natural, a fim de novamente poderem nascer fisicamente e seguir em busca do aperfeiçoamento moral. De acordo com essa doutrina, o ser humano dependeria exclusivamente das suas obras, para ver se de alguma maneira pudesse herdar o reino de Deus. Jesus, porém, não falava do nascimento físico, mas do nascimento espiritual. Falava de uma experiência vivificadora que acontece no espírito do homem pelo poder de Deus. Não tem nada a ver com as obras humanas ou com os méritos pessoais. O poder da nova vida é recebido exclusivamente pela fé nos méritos de Cristo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, Gálatas 6,15. Uma obra soberana do Espírito.
O ser humano necessita sofrer uma completa transformação interior para que ele se torne aceitável perante Deus. É necessário que ele deseje ardentemente o milagre do novo nascimento e espere isto unicamente de Deus. Assim como o vento é livre, o Espírito Santo também o é. O Espírito Santo opera de modo soberano, sem ser controlado por nenhum esquema humano. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. O profeta Ezequiel viu a soberana ação do Espírito Santo na visão do vale dos ossos secos. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel 37:14. A ação soberana do Espírito Santo na vida do pecador dá a ele um novo espírito para servir a Deus e uma nova disposição para viver segundo Deus. Eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36:26-27. Uma nova vida e nova conduta. Nenhuma mudança espiritual pode ser produzida pela carne. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A carne representa a vontade humana em seu fracassado propósito de agradar a Deus. A carne gera concupiscência e aprisiona a vontade. O que é nascido da carne permanece dominado pela velha natureza e não consegue fazer a vontade de Deus. Carne e espírito pertencem a reinos diferentes, e um não pode produzir o outro. A natureza humana pode gerar a natureza humana, mas somente o Espírito Santo pode gerar a natureza espiritual. Nenhuma criatura poderá elevar-se acima de sua própria natureza. A vida espiritual não passa do Pai para o Filho pela geração natural. Ela procede de Deus para o homem por meio da geração espiritual. Somente o Espírito Santo gera nova vida com seu fruto espiritual. Por ocasião da regeneração, o Espírito Santo vem habitar em nós e conosco permanece. Quando reconhecemos a sua habitação, ele nos possibilita crescer dentro da nova vida. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, aos Efésios 4:15. Ponto de número 3. Sinais do novo nascimento em Cristo. A justificação pela fé. John Wesley disse: a regeneração é a grande mudança que Deus opera na alma quando a vivifica, quando ele a levanta da morte e do pecado para a vida de justiça. Regeneração, justificação e santificação ocorrem simultaneamente. É impossível ser salvo sem ser regenerado e justificado. A única diferença está no fato de que a obra da regeneração é fundamentalmente uma obra interna e a justificação externa. Ambas, porém, têm os seus reflexos internos e externos. Nem a regeneração nem a justificação acontecem à parte da fé em Cristo, sendo que ambas só podem ser igualmente aplicadas pelo Espírito Santo. Na regeneração, o Espírito Santo nos vivifica, levantando-nos da morte espiritual e tomando-nos como filhos de Deus. Na justificação, Deus perdoa os nossos pecados e nos aceita como justo aos seus olhos mediante a imputação da justiça de Cristo. A vida de santificação. É Deus e não o homem o autor da santificação. Porém, isto não quer dizer que o homem é inteiramente passivo no processo. Ele pode e deve cooperar com Deus na obra da santificação pelo uso diligente dos meios que Deus pôs à sua disposição. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, segundo aos Coríntios 7:1. A regeneração é uma ressurreição espiritual. A justificação é um ato jurídico e a santificação uma posição e um processo de transformação conforme a imagem de Cristo. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. O homem salvo, portanto, é aquele cuja vida foi harmonizada com Deus, foi adotado na família divina e agora se dedica a servi-lo. Em outras palavras,
Sua experiência de salvação ou seu estado de graça consiste em justificação, regeneração e santificação. Sendo justificado, ele pertence aos justos. Sendo regenerado, ele é filho de Deus. Sendo santificado, ele é santo. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito aparece em nossa vida como resultado da ação do Espírito Santo em nosso caráter. São as qualidades morais e espirituais que formam o caráter de Cristo em nós. Primeiro, devemos saber que a sua origem é sobrenatural, do Espírito. Se não submetermos humildemente ao Espírito Santo, nunca teremos este fruto. Segundo, o crescimento do fruto do Espírito depende de nossa cooperação. Semeie um pensamento e você colherá uma ação. Repita esta ação e você colherá um hábito. Desenvolva este hábito e você colherá um caráter. Cultive um bom caráter, você colherá uma vida transformada. Se você deseja o fruto do Espírito, encha-se da palavra de Deus. Terceiro, o fruto do Espírito Santo só é possível a partir do novo nascimento. Por meio da conversão a Cristo tem início a vida espiritual. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, e este nos capacita a andar em Espírito. O fruto do Espírito começa a desenvolver dentro de nós a partir do momento em que desejamos nos distanciar do pecado e nos aproximar da presença de Deus. Quarto, o fruto do Espírito está no singular porque se trata de um fruto, com 9 facetas, tendo o amor como a essência principal. O amor encabeça a lista e permeia todo o fruto. O amor é o solo onde se cultiva todas as virtudes espirituais. O amor é a origem e a prova da verdadeira espiritualidade. O amor é o caminho mais excelente. O amor é a principal característica daqueles que já nasceram de novo e se tornaram filhos de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João capítulo 4, versos de 7 a 8. Vamos para a conclusão de nossa lição. Hoje vimos que a regeneração é uma obra trinitária, operada pelo Espírito Santo. Vimos que este milagre não depende dos esforços humanos, mas de uma poderosa intervenção divina, espiritual, operada pelo poder de Deus. Vimos que somente o cristianismo faz a exigência do novo nascimento e oferece as condições para obtê-lo. Vimos que o Espírito Santo é o agente da regeneração e da nova vida. Todo ser humano precisa nascer do Espírito para entrar no reino de Deus. O fruto do Espírito é a principal virtude que evidencia a nova vida em Cristo. E, finalmente, devemos cooperar com o Espírito Santo na formação do caráter de Cristo, cultivando uma vida de oração e de piedade. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar nesse instante ao Senhor. Querido Pai Celestial, nós louvamos a Ti neste momento, Senhor, glorificando e exaltando, Senhor, a grandeza da Sua bondade e misericórdia. Orando a Ti, Senhor, por todos os nossos queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, todos que compartilharam neste momento do ensino da Tua Palavra. Que pelo Teu Espírito, Senhor, Tu estejas trabalhando na vida de todos os nossos queridos irmãos. Esteja, Senhor, trabalhando no coração, na alma, no caráter, transformando vidas para a glória do Seu nome. Senhor, aprendemos hoje que o Espírito Santo é o agente da regeneração, do novo nascimento. Queremos Te pedir que este milagre, Senhor, aconteça ao redor do mundo e milhares de pessoas sejam salvas, regeneradas, libertas, transformadas pelo poder do Espírito Santo. Agora mesmo, Espírito de Deus, opere no coração de cada pessoa. Opere agora um milagre do novo nascimento, milagre, Senhor, da Tua intervenção milagrosa na vida e no destino deste homem, desta mulher, desta criança, deste jovem, dando a ele, Senhor, o status maravilhoso de Filho de Deus, pelo milagre do novo nascimento. Obrigado, Jesus, fica conosco, abençoe e guarde a todos em nome de Jesus e agradecemos a Ti por Tua infinita misericórdia, dizendo todos
no mesmo sentido, no mesmo coração e na mesma fé. Que o Senhor fique conosco hoje e sempre. Amém e amém.